As opiniões e declarações feitas pelos convidados são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam, necessariamente, a visão da emissora. Olá, meus irmãos! Olha nós aqui de novo com o Fé Sem Roteiros, nosso podcast. Lembrando a todos que traz a gentileza da Igreja Mundial do Poder de Deus, nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Mostra aqui, ó, alguns dos seus livros, né? São vários best-sellers do nosso apóstolo Valdemiro Santiago, que inclusive nesse domingo, hein? Domingo agora, dia 3, estará ali na Cidade Mundial do Brás, realizando a mega imposição de mãos, juntamente com a nossa bispa Francileia, tá bom? Fique ligado aí no nosso podcast. Deixa eu apresentar aqui a nossa ilustre convidada, doutora, psicóloga Thaís Targa, e ela é especialista em carreira. Carreira, mundo do trabalho, mundo do corporativismo e recolocação. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito polêmico, atual, real, né? Que é sobre a substituição do homem pelo robô, a utilização da IA de uma forma errada, tem acontecido muito, e ela é especialista nisso e ela vai falar. Doutora, um prazer receber a senhora aqui no nosso podcast. Fique à vontade, por favor. O prazer é meu, estou muito feliz, muito animada. É um tema que eu adoro falar, acho que esse tema vai render e a gente precisa levar informação. Quando a gente está falando de futuro do trabalho, de carreira, de inteligência artificial aplicada aos negócios, a gente não está falando de algo que é só um detalhe. A gente está falando de algo que pode mudar a minha vida, a sua vida e a vida de quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui. Então, esse conteúdo é um conteúdo sensível e eu estou muito feliz pelo espaço e pela oportunidade de aprofundarmos um pouco mais. Que bom, doutora. E ontem foi dia do trabalhador. Hoje vamos falar sobre trabalho, porque de fato a máquina está substituindo e muitos empregos, aí, muitos trabalhos estão correndo risco desde que os seus profissionais não se atualizem. Deixa eu ler um pouquinho aqui do roteiro para você entender melhor. A inteligência artificial está transformando o futuro do trabalho, automatizando tarefas repetitivas e cognitivas, o que deve eliminar ou transformar funções até 2030. Doutora, isso aqui é um fato, né? Sim. Já tem estudos, fóruns muito bem conceituados que estão afirmando que, de fato, está mudando o mundo do trabalho. Nesse momento, o que a gente tem observado? A IA está mudando, principalmente a maneira pela qual a gente faz as nossas entregas, ou seja, a rapidez, o meu ritmo de trabalho, a qualidade do que eu entrego, as minhas próprias atividades diárias, a minha rotina. Então, nesse momento, a gente já observa algumas substituições, só que o que a gente tem de previsão é que grande parte das pessoas, dos seres humanos, sejam substituídos por IA daqui 4, 5 anos, Sim. Que daí vai ter uma proporção muito maior. Por enquanto, a IA está modificando a maneira pela qual a gente trabalha. Claro que algumas posições serão substituídas antes, Sim. E outras posições serão modificadas. Talvez com a IA, um profissional, um telemarketing, televendas, ele não vai fazer todo um trabalho inicial, vai mudar o início, o fim do trabalho dele, mas talvez nesses primeiros anos ele ainda seja necessário. Só que vai sobrar tempo. A IA entrou e de repente vai fazer um pré-atendimento muito melhor, com muito mais qualidade. E a questão é, o que a gente faz com esse tempo que sobra? Porque a IA facilita a vida. A IA... Eu hoje escrevo muito, eu escrevo compulsivamente. E quando eu descobri a IA, que a IA poderia me ajudar na escrita,
Primeiro eu neguei. Eu falei, não, eu sou raiz. Resistiu. Eu quero resistir. Linha por linha, vírgula por vírgula, porque é o meu raciocínio. Mas depois, Bispo, eu comecei a estudar IA. Aham. E eu sou uma pessoa que me aprofundo. Então eu fico obcecada. E quando eu comecei a estudar, eu falei, opa, o que eu faço? O texto, ele continua meu, mas ele amplificou e melhorou a minha maneira de escrita. Então, hoje, o meu assistente de IA é como se ele fosse o meu secretário, ali, a minha secretária. Mas a importante ideia é isso. minha. O início, o meio e fim dos artigos são meus. Só que eu consigo produzir 10 vezes mais. Pois Então, é. se eu produzo 10 vezes mais, o que eu faço com o tempo que me sobra? O que a doutora está aqui falando, deixando bem claro que hoje ela usa esse leque, né, essa abertura de ideias, ela usa a inteligência artificial como um secretário, como alguém que de fato é assistente e não encabece ali a ideia e deixe tudo ao seu dispor. Então vamos continuar aqui, ó. Vamos seguir aqui o nosso roteiro, vamos lá. O foco migra da execução de tarefas para a gestão de IA e habilidades interpessoais. As profissões mais procuradas no mercado serão as relacionadas à tecnologia. O emprego não desaparecerá, Não. mas se transformará exigindo que os profissionais foquem em habilidades que a IA não domina, como inteligência emocional, criatividade e resolução de problemas. Doutora, primeira pergunta. O que já atualmente, hoje, em 2026, a IA já está tomando espaço no lugar de pessoas? Olha, geralmente funções mais operacionais, como teleatendimento, caixa de supermercado, portarias eletrônicas, tudo que é função extremamente operacional, que a gente não precisa usar muito o nosso pré-frontal e a nossa cognição, a nossa inteligência, é substituída antes por IA. E isso não é de agora, isso sempre ocorreu. O que acontece é que a gente vê que agora existe uma aceleração nessas substituições. Algumas funções também de copywriting, de marketing, IA já ajuda bastante, não substitui totalmente o ser humano. Mas o que ela faz? Se antes eu tinha 10 postos de trabalho, hoje com 3 pessoas eu resolvo o meu problema. Então, a gente não tem até muitos dados de substituição. Mas o que me preocupa mais no momento não é nem a substituição, é a diminuição de postos de trabalho. Porque eu, por exemplo, eu sempre resisti a usar robô no WhatsApp na minha empresa. Não gosto, mas fui convencida. Então, a gente vai fazer um pré-atendimento, a pessoa vai responder lá 3 perguntas com IA, né? E daí, depois, a pessoa começa a falar com o ser humano. Agora, essa pessoa dentro da minha empresa que responde o meu WhatsApp, como é que ela fica? Porque ela vai ter menos horas de trabalho. Então, a minha régua sobe também. Sim. Porque essa pessoa, ou ela vai assumir novas tarefas, ou se eu tinha 2, eu ficaria só com uma, e aí me preocupa um posto de trabalho extinto. Ou eu vou ser mais exigente na cobrança da qualidade do trabalho desta profissional. E é isso que as pessoas não entenderam ainda. Porque está todo mundo usando IA. Mesmo que a sua empresa não tenha uma governança, não tenha uma única IA centralizada, a gente faz uso doméstico. Todo profissional faz. E o profissional acha que agora eu vou trabalhar com IA, eu fico aqui, vou ver uma série aqui no meu celular, no horário de trabalho, porque a IA já fez o texto, já respondeu o cliente, já preencheu a planilha, e eu fico aqui de boa, entregando o que eu sempre entreguei. E daí aquela questão de a IA expandindo mediocridade. E esse profissional, esse perfil, tá com os dias contados. Porque isso aí, tanto para o empresário ou para quem utiliza a IA, se acomoda. E aí o empresário, por exemplo, diminui ali a mão de obra, diminui um pouco, podemos dizer assim, a sua folha de funcionários, mas diminui também a qualidade. Eu, particularmente, quando ligo
no banco, quando eu quero falar com algo que eu preciso resolver, quem me atende é a IA. É aquele, digite tal, sobre o que você quer falar, cartão de crédito e tal. Eu fico esperando a hora. Quer falar com o atendente? É sempre o último, né? Digite o 9. Quer falar com o atendente? Aí você digita, porque é muito melhor falar com uma pessoa. E tá virando diferencial. Você recebeu uma liga esses dias da minha empresa. A gente ligou para um cliente, né, um possível cliente. E ele falou, gente, não tô acreditando que eu tô falando com um ser humano de verdade. Olha Você aí. é ser humano, Raridade. tô feliz por isso. Você é uma pessoa? Porque tem nuances que a IA não consegue atravessar. Tem detalhes, às vezes até de uma comunicação não verbal, que a IA não será capaz de ler. A capacidade empática da IA é extremamente limitada. Quem tem empatia é o ser humano. Só que o ser humano que entende que a IA é uma ferramenta, um instrumento, mas ele está no controle, daí ele voa. Pois é. Então, como a doutora falou, infelizmente, os medíocres estão se tornando mais medíocres ainda por não saber utilizar. Empresas aí estão perdendo clientes porque deixa tudo na mão da IA, não é verdade? Não precisa pagar tanto, não precisa pagar funcionário, lidar com o ser humano, mas vai perdendo aquela qualidade. Doutor, uma pergunta muito bacana aqui, ó. Até 2030, muitas profissões serão extintas e outras precisarão passar por transformações, principalmente por causa do crescimento do uso da inteligência artificial. Quais são essas profissões aí, doutora? Vai começar a nivelar por baixo. Então, caixas, até garçom vai ser substituído por IA. Tá cada vez mais comum você chegar num restaurante e não ter mais um ser humano, QR Code e tal, e você pede pelo aplicativo ali. Também assistentes administrativos, digitadores, funções operacionais, funções, às vezes, também de recepção, função de profissional, às vezes até algumas áreas de marketing vão ser absorvidas. E nesse primeiro momento, a gente está falando de postos de trabalhos bem operacionais. Porém, num segundo momento, o que vai acontecer? Não vai ser a extinção, mas vai ser uma ruptura, vai ser o job description vai ficar muito diferente. Porque já pensou eu com 3 IAs trabalhando comigo, o tanto de coisa que eu dou conta de fazer e de supervisionar? Então, a minha responsabilidade como profissional, como líder, como gestor, ela vai mudar muito. Então, o que a gente visualiza no futuro? A gente, num dia normal de trabalho, eu com o meu time, com a minha equipe e com uma série de IA que trabalham comigo, que reportam para mim, e eu fico o dia inteiro comandando as minhas IAs, supervisionando, trabalhando com elas e gerenciando e inspirando as pessoas. E isso tem um lado que pode ser libertador, porque o ser humano, ele fica no papel central, ele tem mais condição de usar os seus talentos e suas habilidades mais complexas. Desde que utilize de uma maneira correta. Exatamente. Né? Então, de repente, eu trabalho atendendo clientes. Se eu coloco a IA para fazer mais questões operacionais, eu consigo sentar mais tempo com o cliente meu e, ao invés de fazer uma sessão de 1 hora, fazer uma sessão de 1h30. Por quê? Porque eu estou livre para usar minhas capacidades humanas. E as IAs estão fazendo para mim aquilo que antes eu mesmo tinha que fazer na munheca. Então, tem esse lado que, se a gente souber como utilizar, e a empresa que entender isso também sai na frente. Então, a gente tem que ter espaços como esse para discutir formas saudáveis, seguras, éticas de usar inteligência artificial. Inclusive, um profissional que vai ser altamente demandado no mercado é esse profissional, que vai gerenciar IA, que vai trabalhar a ética, porque gente está num momento que não tem regulação nenhuma. E vai ter, podemos dizer assim, a inteligência
de usar como assistente ou de dominar e não ser dominado. Exatamente, porque tem pessoa que não lê, faz uma pergunta e a gente tem que falar de prompt. E veja, bispo, a gente como ser humano, uma das nossas maiores capacidades que nos torna muito humano é a capacidade de comunicação. A gente precisa se comunicar, a gente precisa às vezes sair disso aqui Network, e né? fazer um olho no olho, tá ali numa congregação ou num espaço saudável, esquecer um pouco do digital e entender nuances de comunicação não verbal, tom de voz, isso é muito importante num processo. Linguagem Linguagem corporal. corporal. Vamos dominar toda essa área. E quando a gente fala de comunicação, a gente agora tem que aprender a se comunicar com a IA. Porque a IA só vai trabalhar bem se a nossa comunicação for excepcional para ela. A gente consegue tirar ouro da IA. Cita exemplos aí, doutora, pra gente. Veja, De prompts. olha, Vamos lá. daí eu fico falando 5 horas, porque eu tô obcecada. Pode ir, vai lá. Eu estudo muito engenharia de prompt. Então, primeiro, você abriu lá a sua IA. Eu vou falar GPT, que é o que eu mais uso no momento. Você abriu o seu GPT. Primeiro, você tem que trabalhar nas configurações gerais da sua IA. Tem um campo para isso, é bem fácil de achar. E nessas comunicações, você tem que primeiro dizer quem que é você. O que você espera da IA? Então, a minha IA, ela não, em hipótese alguma, pode inventar fatos e dados. Porque a IA, ela sempre quer te agradar. E se ela vê que você está muito ansioso, ela começa a inventar coisa para você ficar feliz. E é um erro mesmo. Eles estão tentando resolver. Pode, né? Logo vai Robô que quer te ser. agradar e te Ele enganar. inventa dados, ele inventa até artigo científico. Você sempre tem que conferir. Então, assim, nunca inventar dados. O meu, eu peço para ele não romantizar relações. Porque senão ele vem num mundo encantado, num papo coach que eu não gosto, que é um papo motivacional e não é a minha vibe, a minha linha de trabalho. E a minha IA, ela tem também lastro científico. Então, eu tenho muitos agentes e tem agentes que eu subo bibliografia e eu falo, você não pesquisa fora daqui. O que eu fiz? Eu limitei a minha IA. E eu sou escritora, então Sim. eu treino a minha IA, eu boto o PDF do meu livro. Para quê? Para a IA entender o que eu penso, como que eu escrevo, qual que é a minha linguagem. E a partir disso eu vou construindo agentes. E num prompt, o que você tem que colocar? Primeiro você tem que dizer quem é a IA. Então, esses dias eu estava fazendo um prompt, vou falar um uso bem aleatório, tá? Por favor. Eu estava falando com uma pessoa que estava em dúvida se raspava o cabelo ou não. E daí eu falei, mas por que você não põe uma foto sua na IA e pede para ela dizer? Daí você tem que contextualizar. Você não pode pôr só sua foto e falar, eu fico melhor careca ou com um corte de cabelo. Não, isso a IA não vai te entregar nada. Primeiro você tem que dizer quem é ela. Atue como um cabeleireiro especialista em visagismo masculino e através dessa foto que estou enviando, me diga que estilos de cabelo ficam melhor em mim. Primeiro programa e depois faz a pergunta. Primeiro você diz quem ela é. Ela é um nutricionista, Você ela é vai um pensar advogado, assim, ela é um você vai- psicólogo. E depois, só que os meus prompts são gigantes, porque eu sou a obcecada do prompt. Depois, o que eu vou dizer para a IA? Sim. Eu geralmente peço para ela fazer com calma. Sabe por quê? Porque o mundo é ansioso. E a IA já aprendeu que o ser humano quer ali resposta rápido. Se você pede para ela fazer com calma, ela pesquisa mais. Ela fica mais tempo. E eu sou tão obcecada que quando eu peço para fazer com calma, eu fico olhando a IA trabalhar, porque eu sou controladora. Eu quero saber onde é que ela está pesquisando para me trazer o dado.
E daí eu aprendo com ela. Eu tô aprendendo, eu tô fazendo um exercício de empatia com a IA. Eu tô aprendendo como é que ela pesquisa, onde que ela vai primeiro. E daí eu vou corrigindo ela. Sim. E depois eu ainda vou refinando. E daí, por exemplo, eu escrevo muito artigo. Claro que eu já tenho um agente. O meu agente tem uns 15 PDFs de instrução na minha IA. Por isso que ele me entrega ouro. E o meu agente de escrita tem que ter dados validados, tem que ter storytelling nos meus textos, tem que ter uma headline impactante viral, que é a primeira linha do texto, tem que ter um CTA, que eu que providencio esse Vai anotando CTA. aí, vai anotando. É muita coisa. E eu tenho também uma política de anti-hacking dos meus agentes. Porque você consegue hackear agentes de outras pessoas. Então, a minha IA não é hackeada. E daí um material, um PDF que eu subo em todos os meus agentes anti-hacking. Então, e daí o que acontece? Daí eu quero agora, eu tô conversando contigo e tá acontecendo muito isso. E de repente você me fala uma frase, algo que impacta em mim. O que eu vou fazer? Eu vou abrir o meu GPT, eu entro ali no banheiro e eu vou narrando. Olha, estou sentada aqui com o bispo Daniel, nesse contexto, o bispo me falou isso e eu quero escrever um artigo que a conclusão é essa. Tive uma experiência de vida onde eu pude ver a validade. Eu vou falando, como se eu estivesse falando com uma pessoa mais júnior. Sim. E o que acontece? Eu faço um prompt. Meu prompt eu narro, porque para escrever é muita coisa. Mas dá, assim, às vezes, uma página. O artigo sai pronto. E o artigo sai autoral. Ele sai, sou eu escrevendo. Não é a IA. Sim. Porque a minha IA é configurada e eu direcionei todos os passos. E talvez quem está assistindo pergunte, mas será que é necessário tudo isso? Eu só baixei aqui o aplicativo, paguei a mensalidade e estou utilizando. Não. É importante que você atente para o que a doutora está falando. Como ela disse, é obcecada, então já deve ter destrinchado, já deve ter até ligado para quem criou a inteligência artificial para melhorar. Eu chego a sonhar com o prompt. Então, mas é importante, a gente vai dar alguns exemplos aqui. Eu vi na internet um sujeito com a IA aberta, eu não lembro se era o GPT ou se era algum outro, e ele faz uma pergunta, ele fala assim, ô IA, eu tô querendo levar o meu carro ali pro Lava Rápido, e é 2 quilômetros aqui de casa. Você acha que eu deveria ir a pé ou eu deveria ir dirigindo? E já por causa de não ter tido essa programação, ou esses prompts a qual a doutora está aqui falando, o GPT respondeu, melhor você ir a pé, é bom que você faz um exercício, é bom que você faz uma caminhada. Mas peraí, a pergunta foi, eu devo levar meu carro para lavar a pé ou não? Ou seja, faltou uma programação. E sabe o que eu faria nessa situação? Parece cômico, mas é verdade. Vamos pensar longe. Digamos, eu contratei um estagiário meio sem noção. Aí ali que, né, é meu estagiário. Mas eu não vou desistir, não vou demitir o estagiário. Então eu voltaria e vai falar, IA, o meu GPT tem até nome, o meu chama Atlas. Eu pedi para ele sugeriu Atlas. O meu chama Bro. Eu falei, Atlas, você percebe que você está completamente errado? Porque o bom da IA é que ela não chora no feedback. Ela aceita e agradece. Então, eu tenho longas feedbacks. Você errou grosseiramente aqui. Mas eu quero te entender. Me mostra o porquê que você errou e me mostra o caminho, o que eu posso fazer aqui dentro nas configurações para você não cometer mais esse erro. O que ele faz? Ele mesmo se conserta. Entende? Sim. Daí ele vai falar, ai, desculpa, você está completamente certa, você é maravilhosa, porque o GPT puxa o saco também, né? Eu errei mesmo. Dá uma bajulada. Daí ele vai falar, eu errei porque o meu raciocínio, daí eu já começo, eu entendi, daí é treinamento para o meu cognitivo. Ficou bom assim ou não? Aí já tem gente aqui no estúdio, doutora, seguindo o seu conselho. O bispo André ali, ele quer mudar um pouquinho a aparência dele. E aí ele já colocou lá, ó lá. Eu queria ficar igual o Raul Seixas, olha lá. Mostra na câmera aí, filho. Mas aí você tem que aparecer também.
Esse aí é o Bispo André, né? Mudando o visual dele. Exatamente. Você pediu para ele pensar como um cabeleireiro dos anos Cabeleireiro visagista. 70? Olha aí. Agora, o bispo pode ir mais longe, pode falar um pouquinho dele. Olha, essa é minha profissão, eu gosto de me vestir de uma maneira mais clássica e discreta. Então, adapte, me dê mais opções, levando em conta o meu contexto profissional. Porque daí o que ele vai entender? O que você faz? Quais são seus interlocutores, os lugares que você frequenta? E vai te dar uma versão mais adequada ao seu Atualizada. contexto. Isso é atual. Talvez você está assistindo aí o programa e falando assim, mas isso aí é uma coisa que vai passar, ou é uma coisa momentânea, né? Porque a gente vive num mundo em que tudo é fase, tudo é momento. Não. A IA vai tomar o lugar de muitos seres humanos. A IA vai tomar a profissão de muitas pessoas que não se atualizarem, que não aprenderem a utilizar dessa maneira. Eu posso citar um outro exemplo, em cima disso que a gente está falando, de usar a inteligência artificial de qualquer forma, está acontecendo muito, tá? No judiciário, muitos juízes estão até dando multas e estão até penalizando advogados, escritórios, que estão se utilizando da IA para fazer embargos, defesas. E eu tive um exemplo desse aqui na prática, a gente passou por isso aqui. Eles utilizam a IA, mas talvez não programe, não use prompts ou não atualize. E aí a IA, para agradar, como a doutora aqui falou, usa ali jurisprudências que não existem, usa ali coisas que são muito clichê e que qualquer juiz ou qualquer pessoa do ramo... Você bate o olho e você sabe que foi IA. Vai saber, e isso não é legal. Isso não é legal. Então, E, inclusive, devia ser, assim, altamente penalizado. é uma grande né? que vacina. E o que acontece? Como é muito novo, a gente não tem um comitê. Quem que gerencia isso? O profissional que copia e cola da IA e prejudica um cliente com prejuízo financeiro gigantesco. Astronômico. Quem que paga essa conta? A gente não tem ainda, ninguém está discutindo isso. E isso precisa estar na mesa, porque isso é seríssimo. É verdade. Doutora, que dica você daria para os profissionais que estão sendo substituídos pelas máquinas? Isso é muito importante, por favor. Primeiro, não se apavore, porque tá todo mundo assim, eu vou ser substituído, eu vou ser demitido. Talvez não aconteça agora. E enquanto não acontece, também não fique parado, sentado em pânico em casa, esperando o futuro. O futuro está nas suas mãos. O futuro está em você. E o que você pode começar a fazer agora? Estudar IA? A IA não está dominando o mundo? A IA não vai tirar, inclusive, o seu próprio posto de trabalho? Então, vamos estudar a IA, vamos estudar sobre carreiras, sobre novas profissões. Vamos sair um pouco, assim, do seu mundo e olhar o que está acontecendo. E sempre quando algumas portas se fecham, muitas janelas se abrem. Então, o que vai acontecer? Vai ser uma realocação de profissionais. Então, de repente, a sua profissão, se é um porteiro, vai mudar a portaria remota, não vai ter mais. Mas o que Já é uma realidade. Exatamente. Que competência você tem que pode atuar em um outro serviço, transferindo essa sua capacidade empática, transferindo os saberes que você acumulou até agora? Vai estudar. E a gente está num momento onde tem muitos cursos, até cursos online ou cursos presenciais, mas que o ensino, a requalificação, ela não está tão cara. Eu venho de uma época onde era muito caro estudar. Né? Eu lembro, eu só tinha, na minha adolescência, biblioteca pública. Não tinha condição nem de pagar um curso de inglês. Eu tinha que ir para a biblioteca. Pensa, eu era limitada. Hoje agora a gente você tem abre tudo na palma da mão. Isso aqui está Cursos, estudando, inclusive idioma, né? Você baixa um app meio brincando ali, você vai aprendendo. Eu lembro que na minha adolescência eu queria muito estudar inglês.
e passava um programa na Cultura de tradução de música. E era tão limitado que eu não conseguia nem saber o horário do programa, cada vez o programa, e eu ficava desesperada, porque eu queria estudar, eu queria aprender, mas não tinha nem a previsibilidade de quando ia. E não tinha como gravar ou ver o replay, não tinha. Aquilo expirava e ia embora. Eu penso, e hoje tem tudo na palma da mão, tem internet, tem gente que explica de uma maneira tão leve, tão divertida, né? Tem centros como esse. E as pessoas às vezes ficam em casa jogando videogame, desperdiçando a energia cerebral, ou vendo ali o mercado ruindo, se modificando e não faz nada para mudar isso. Então, isso é assim, aceita que dói menos. Eu falo muito de um conceito que chama lifelong learning. O que é isso? Dado o nosso contexto e as mudanças avassaladoras que a gente passa agora, que são mudanças muito mais rápidas, nós seremos eternos aprendizes. Sim. Na minha época era normal eu me formar, eu fazer o inglês, a pós-graduação, ter um bom emprego e talvez me aposentar em alguma empresa, minha vida estava feita. Agora você se forma e você nunca mais para de estudar. Sim. E muitas vezes você vai ter que estudar para mudar de profissão. Porque o que está acontecendo? Somos mais longevos. Então, quantos anos o senhor acha que vai viver, bispo? Eu espero viver aí mais uns 50, 60 anos. Então, a gente quer viver muito, quer viver bem. Pensa em parar de trabalhar? Jamais. Jamais. Eu falo na igreja, falo nas pregações que o último suspiro eu quero dar em cima do altar ali, pregando a palavra, louvando, adorando. E tenho certeza que o senhor tem uma disciplina e vive para viver bem até lá, sei lá. Sim, Então, sim. e o que vai acontecer nas nossas vidas? Já que a gente vai viver muito mais e não vai ficar em casa aposentado. A gente vai ter que trabalhar. Mas talvez o mundo do trabalho ele vai mudando tanto que o meu trabalho, tal como ele é hoje, não vai mais existir daqui 10 anos. Talvez o seu se modifique. Doutora, e a gente vai ter que ficar se é que reinventando. a gente vive num país, né? Um país, infelizmente, que é o mais rico do mundo, do planeta, mas que é, infelizmente, retrógrado por causa do governo. Sim. Mas em países mais modernos, por exemplo, no Japão, já não tem, a maioria dos restaurantes lá é robô. Eu vi, a gente acompanha, né? Então, aqui no Brasil ainda tem garçom, né? Tem. Etc. Mas no Japão já tem robô servindo, já tem o robô anotando o pedido. Ou seja, está aí uma profissão que vai desaparecer A com o tempo. as entregas estão sendo feitas por drone. Por drones. E dentro do hotel tem o robozinho que leva a sua comida até a porta do seu quarto. É tudo reconhecimento facial. Você vai no supermercado, você já tá ali os produtos, você não precisa mais nem fazer nada. Nos Estados Você fez um Unidos, crime, 30 minutos depois a polícia tá na sua casa, olha inclusive. aí, nos Estados Unidos o Uber é autônomo. A pessoa entra no carro lá, cadê o motorista? E o carro vai embora e leva e menos acidentes. Menos acidentes. Então, é uma realidade. Então, a pergunta para a doutora foi: qual dica você daria? A doutora disse: vamos Aprenda sempre. se atualizar. Né? E a gente tem que aprender. Sai um pouco aí ó, do videogame. Se apaixonar da por fofoca. aprender. Porque a gente fala, ai, eu tenho que aprender, que preguiça. Né? Ai, não vou amanhã, procrastina, deixa para depois. E o que você tem que levantar? Você levantou, fez ali suas orações. Você tem que falar o que eu vou aprender hoje. É assim, escovar os dentes e aprender tem que ser hábitos totalmente automáticos. Você nem pensa. Quando você vê, você já está estudando, você está fazendo, sei lá, seu Duolingo para treinar um inglês, treinar um outro idioma. Você está estudando IA, você está vendo notícia de mercado. Tem que ser tal como escovar os dentes. E quem consegue entender isso rápido, são os profissionais que no futuro serão assediados pelas empresas, porque também falta mão de obra qualificada. Eu que estou aqui do outro lado, que também contrato profissionais, a gente abre uma vaga, tem muita candidatura,
mas a maioria não tem o perfil ou não tem as competências, não tem os skills para ocupar aquela posição. Por quê? Porque a pessoa não está estudando, não está aprendendo, não tem um nível de autoconhecimento, tem problemas comportamentais. Até esses dias eu estava falando aqui com o bispo de um cliente meu, um gerente, Sim, sim. que a gente fez um currículo maravilhoso para ele, colocamos ele na boca do gol ali, em contato com o recrutador, foi chamado para entrevista, só que o recrutador começou a fazer perguntas antes de ir para a entrevista, pelo WhatsApp mesmo, veja, pelo WhatsApp mesmo, tem recrutador que até liga na hora. Sim. E esse profissional abriu o GPT e começou a responder via GPT. WhatsApp. Falando pelo WhatsApp. Achando ainda que estava arrasando, porque respostas longas, bonitas. A recrutadora liga lá pro meu time e fala, quem que é esse profissional? É o dono do currículo? Porque parece um idiota escrevendo. Ele acha que eu não sei que ele está escrevendo pelo GPT? Ela se sentiu até insultada, porque como é que a pessoa não percebe que está fazendo um copia e cola com frases soltas, vazias, que não dizem nada? E nem começou a entrevista ainda. Então, você está vendo o perigo, como as pessoas invertem? Sim. E acham que estão arrasando e ainda está amplificando a mediocridade. Mas isso aí já está virando um hábito dessa nova geração. A geração, podemos dizer assim, preguiçosa. A geração que está potencializando a idiotice, a mediocridade, porque não entende que o GPT, uma inteligência artificial, deve ser um assistente, um secretário. E como a doutora falou, existem os prompts, você programa ela. Você programa para saber o que você quer dela ou como ela deve responder a você. E esse exemplo que ela está dando aqui... E é um profissional maduro ainda. Chegou a ter a entrevista tete a tete? Ainda não, porque a gente agora está tentando reverter a imagem. O profissional não quer mais entrevistar. Olha aí, ó. Daí a gente tá falando, olha, por favor, o nosso cliente realmente ele estava nervoso, ansioso, quis fazer o melhor. Quis impressionar. Quis impressionar, vamos dar uma chance, mas acho que vai acontecer. Mas ele já chega na entrevista com alguém duvidando dele. Então vai ser uma entrevista, inclusive, mais difícil por conta disso. De acordo com a última pesquisa do Fórum Econômico Mundial, a qual nós estamos embasando a nossa conversa, profissões que exigem criatividade, senso crítico, analítico, inteligência emocional, resolução de problemas também estão em alta. Quais profissões você destaca e por que estão nessa crescente aí, doutora? Olha, profissões relacionadas à tecnologia. Só que aí temos dois lados da mesma moeda. Desenvolvedor, né? Os devs, que são aqueles profissionais, os programadores. Para encontrar um dev há uns 2 anos, há 1 ano, era muito difícil, muito desafiante. Por quê? Inclusive, empresas de fora contratam devs brasileiros, pagam em euro, em dólar, e o profissional não quer trabalhar no Brasil. Só que o que aconteceu? Com a inteligência artificial, devs júniores foram já substituídos. Então, tem um contingente de desenvolvedores em início de carreira que estão com muita dificuldade em encontrar trabalho. Então, tem muita vaga, mas de nível pleno, sênior para cima. Entende já uma mudança, mesmo uma área superaquecida, onde faltava profissional, já tem um contingente aí de reserva que não está conseguindo encontrar emprego porque foi substituído. Profissionais da área de estatística, de dados. Porque o que é IA? IA é dado. A IA ela não pensa como a gente. A IA, quando você faz uma pergunta, é dados. Ela trabalha muito bem com dados, com essa coleta de dados. Vale ouro dados. Vale ouro. Agora, o profissional que consegue entender dados e tem uma visão nexialista, uma visão sistêmica, e consegue fazer uma leitura de dados e já dar ações para melhorar resultado, é um profissional que está valendo ouro no mercado. Porque poucos têm essa competência. Então, é uma outra área que está em expansão.
Profissionais também da área comercial, porque é ser humano, né? Então, você não quer falar com ninguém. Você vai comprar um carro, você vai querer comprar num site, num aplicativo? Você quer um profissional ali para te explicar nessa alta concorrência. Então, toda profissão que envolve um contato intenso com outro ser humano e que você não consegue gerar essa empatia através de IA, são profissões que crescem, mesmo que profissão de vendedor seja uma profissão antiga, entende? Sim. Claro que daí hoje a gente fala vendedor, tem o closer, o SDR, que é um vendedor mais gourmet, mas são profissões que estão em alta, porque no final do dia, a gente está tão cansado de IA que você quer ser atendido por um outro ser pessoa. humano. Acabei de dar um exemplo aqui que quando eu ligo no banco, eu quero resolver alguma coisa do cartão, eu quero falar com alguém. Exatamente. Acho que nada substitui, né, a empatia, nada substitui ali a emoção, o tete a tete, ou você falar com uma pessoa que vai te compreender, que vai te entender. É igual, por exemplo, acho que a gente vai até mudar de campo agora, essas novas armas. A gente vê que hoje o drone, você tem aí, por exemplo, aviões, caças, que são autônomos também, mas eu acho que uma pessoa estando ali vendo, acompanhando, sentindo ali o ambiente, vai saber se deve puxar o gatilho ou não, se deve atacar ou não. É diferente, eu não posso colocar um robô, por exemplo, para fazer o papel de um policial, que vai olhar no olho ali, que vai ver o nervosismo da pessoa. Exatamente. Que vai ver ali se a pessoa, de fato, ela é um criminoso ou não, enfim. Eu acho que nada substitui a inteligência emocional e essa empatia. Mas é bom que as pessoas se atualizem, é bom que as pessoas tenham esse conhecimento e dominem a inteligência artificial para não ficar para trás. Porque se não dominar, vai ser dominado. Eu não quero ser dominada, eu não quero uma IA ditando a minha vida. Ela trabalha para mim. Só que para ela trabalhar bem para mim, eu tenho que estudar, eu tenho que saber falar com ela e eu também tenho que ter um conhecimento anterior, né? Eu sou psicóloga de formação, então eu até tenho algumas IAs que ajudam com questões emocionais, só que são IAs que foram feitas por mim, que sou psicóloga. Então, ela tem ela é minha assistente. Ela tem é como se ela estivesse falando o que eu não consigo responder todo mundo ao mesmo tempo. Mas ela sabe qual que é a bibliografia, qual que é a linha teórica dela. Uhum. E mesmo assim ela erra. Eu tenho que testar muito e eu vou corrigindo. Então, isso não dá para dizer que uma IA é capaz de fazer uma terapia, porque ela não está ali. Às vezes eu cheguei um dia mais agitada. Ela não entende o meu tom de voz, ela não consegue ver que eu tô tremendo, ela não consegue olhar para mim e sentir que eu não tô no meu normal. Ela não consegue ver que a minha pupila tá um pouquinho dilatada, eu falei alguma coisa, eu fiquei um pouquinho rosadinha porque eu me emocionei, o meu pescoço que fica com uma cor diferente, a minha voz que fica trêmula quando é um conteúdo mais emotivo. Então, ainda não tem uma IA que consegue ver essas nuances e atuar de ser humano para ser humano. Só que ela pode, num momento talvez de crise de um cliente meu, ela pode dar uma segurada, organizar pensamento, mas ele vai precisar de um ser humano para isso. Só que se eu sou esse ser humano e tenho uma IA amplamente estudada, testada, eu consigo entregar muito mais conforto para esse meu cliente, entende? Com certeza. Vê, doutor, não sei se você já teve essa experiência, que no YouTube agora a gente tem algumas canais de músicas que são feitas por IA. Não é um cantor, é uma inteligência cantando. Eu gosto de ouvir, é bonito, não desafina, alcança tons nas alturas, mas não tem aquela mesma emoção, aquela mesma coisa de um cantor ali, ao vivo, aquela banda tocando. Até não é um pouquinho de imperfeição para lembrar que a gente é humano, então, é necessário, né? A perfeição extrema também parece que daí fica tudo igual. Só que aí quem é do ramo da música,
E quem tem ali o seu canal no YouTube e tudo mais, vai ter que trabalhar um pouco mais, né? Para superar, porque o que Pra acontece? superar. A régua tá ficando alta. Exatamente. Não dá mais para você. Você não aparece se você for o medíocre. Né? Exato. Porque medíocre, a IA te substitui fácil. Agora, você tem que. O que vai acontecer para a gente ter bons resultados, para a gente realmente ser um especialista na nossa área de atuação, a gente vai ter que ser excepcional. E será que as pessoas querem ser excepcionais, querem pagar esse preço do sacrifício, do estudo, de você, de repente, deixar de ir num churrasco para fazer um curso, de você estar usando o seu tempo para se tornar, grosseiramente falando, mais inteligente? Ou seja, Você quer mudar a sua vida também para colher resultados, talvez a médio e a longo prazo? a gente chegou, doutor, a gente chegou num tempo atual e que com o tempo vai ainda mais piorar, podemos dizer assim, em que não pode se acomodar mais. Não dá mais para parar no tempo. Não dá mais para a gente ficar estagnado, né? Ou acomodado naquilo que a gente aprendeu. A doutora, psicóloga formada, mas teve que destrinchar os prompts. Não, eu sou psicóloga, que tô aprendendo a destrinchar programar. Olha aí, ó, virou programadora E de IA. o que acontece, Bispo? É algo que eu tenho falado também amplamente. O nosso conhecimento, né, a programação grossa do mundo, estavam na mão de desenvolvedores. Só os devs que sabiam programar, muito código, né, muita formação. Com IA regenerativa, qualquer pessoa consegue programar, porque eu não preciso mais escrever código. Então, de repente, nesse momento, tem um garoto de 14 anos na África, numa comunidade remota, que está programando. Tem mães que estão programando, até programando app para cuidar melhor dos seus filhos. Então, o que a gente espera que aconteça? Uma expansão de conhecimento, de transformações. Que a gente espera. Que não está na mão de uma elite, né? Onde qualquer um possa fazer o seu trabalho e melhorar o mundo. Só que eu acho que ainda falta mentalidade, falta comportamento consciente de fazer isso com mais seriedade, ética, clareza e conhecimento. Mas se a gente souber aproveitar, o mundo pode sim mudar para um lugar melhor. Com Só que quem certeza. for operacional demais vai desaparecer, não vai ser mais necessário alguém Sim. para apertar parafuso. Eu quero alguém para pensar, alguém que crie comigo. Lembra da criatividade? Sim, sim. E existe até uma discussão dizendo que cérebros neurodivergentes, que são pessoas que pensam, né? Geralmente TEA, às vezes até um TDAH, são pessoas que estão extraindo mais da IA porque pensam diferente. E a IA já pegou o pensamento padrão do ser humano. Sim. Então, quem pensa um pouquinho diferente, que se destaca, consegue extrair É um pouquinho fora da mais casinha. transformação. O mundo está pedindo isso, no bom sentido. E esse podcast, com certeza, esse papo aqui, vai ajudar muita gente aí que estava meio que acomodada, parada. Coloque em prática. Você trabalha com transição de carreira e recolocação profissional. Fale um pouco da sua experiência nesse sentido e o que você tem percebido no mercado. Olha, eu já trabalho há mais de 30 anos nessa área, sempre em recursos humanos, fazendo recolocação, que é ajudar o profissional que busca um novo trabalho. A gente pega esse profissional na mão, desde currículo, LinkedIn, preparação para entrevista, inserção dele no mercado. Faço recrutamento e seleção, então a empresa me contrata para eu buscar os profissionais e faço também mentorias para diretores, para executivos que querem transformar sua marca pessoal, principalmente através do LinkedIn, que é uma rede profissional de um conteúdo mais sério. Faço isso há muito tempo. Há 16 anos eu tenho uma empresa que é a Tetarga Carreira e Recolocação. E a minha missão de vida, não é meu trabalho, é minha vida, é contribuir
para que profissionais encontrem trabalhos com mais propósito, tenham mais saúde física e emocional e vivam seus potenciais, suas missões de vida com mais intensidade e muito mais inteligência e entregas positivas. No Instagram tem bastante informação a respeito disso, bastante conteúdo. Quem estiver acompanhando pode entrar em contato. Sim, é Thaís Targa, Thaís sem H, tudo simples. Tá aí o arroba da doutora. E eu tenho um canal no YouTube também, né, que é um canal, o meu canal no YouTube deve ter mais de 1000 vídeos. Eu produzo compulsivamente. Ontem mesmo eu gravei 17 vídeos. É conteúdo que não acaba mais. Passar a vitamina que a senhora toma pra gente aqui, né? Pois é, a gente tem que... Que força! A gente está nesse mundo com missão para contribuir. Então, isso me alimenta, né? Eu saber que eu estou fazendo algo, às vezes a pessoa nunca vai me contratar, mas eu ajudo de alguma forma. Doutora, vocês também têm ali uma estrutura de agência de empregos. Sim. Correto? Sim. Tem o telefone, a produção vai colocar o telefone ali. E é a respeito disso que eu quero fazer uma pergunta. Tem muitos golpistas, aproveitando agora a atualidade, que acabam cobrando horrores do candidato a uma vaga e são agências falsas. Quais as suas dicas para quem está nos assistindo não caírem, não serem vítimas desses golpistas? Olha, isso já acontece há anos e ultimamente tem se intensificado. O primeiro golpe é o golpe dos dados sensíveis de vagas. Geralmente são vagas, a vaga dos seus sonhos. Aparece assim alguém no WhatsApp te oferecendo. Daí o que a pessoa pede? O seu currículo, o seu RG, o seu CPF, às vezes até faz uma entrevista e pega mais dados, e depois usam esses dados para abrir conta falsa, para fazer financiamento no seu nome. Então tem que ser muito cuidadoso com esses dados sensíveis. Principalmente se for uma empresa, o recrutador, é @Gmail, é @Terra. Não tem nenhum arroba corporativo. Tome cuidado, não passe esses dados sensíveis, nem o seu endereço. E depois tem aqueles profissionais que são chamados para fazer uma entrevista. E isso acontecia muito e as empresas faziam o profissional se deslocar. Então, por exemplo, eu estou aqui em Curitiba, Thaís, surgiu uma vaga de diretora de RH, o salário é 40 mil, tem esses benefícios, o seu perfil é perfeito, só que venha fazer uma entrevista aqui em São Paulo comigo para eu te explicar e para eu já te encaminhar para o cliente. A pessoa vai lá para São Paulo, às vezes empresta dinheiro, porque está em desemprego, para pegar um ônibus a noite inteira, chega lá, faz a entrevista e ao final ela fala, olha, você foi muito bem, eu vou te apresentar, só que você vai precisar fazer alguns testes e daí você vai ter que pagar para fazer esses testes, mas depois... E daí você tá ali, a vaga dos seus sonhos, é tudo que você quer. Você tá fora da sua cidade, não conversou com o esposo, com a esposa, já, né? né? Não conversou com ninguém porque tá fora ali. Paga. E depois a pessoa ou some, ou desaparece, ou enrola. Como a pessoa tá fora da sua cidade, ela não vai na polícia, na delegacia. Tem gente ainda que faz um boletim de ocorrência online, mas é difícil, a pessoa some. Essa pessoa some, porque o e-mail era falso. Ela atende também num lugar que não tem logotipo, que não é bem uma empresa, é qualquer sala. Às vezes uma sala dentro do hotel, você nunca mais vê. Vai encontrar essa pessoa. Sim. Então, se for para você participar de um processo seletivo, não existe isso do candidato ter que pagar algo. Isso não existe. Porque se a empresa me contrata para fazer um processo de recrutamento para ela está me pagando para eu encontrar o profissional. O profissional, ele é só a minha entrega para ela. Sim. Não foi o profissional que me contratou. Então, não existe isso de ganhar das duas pontas. Agora, eu trabalho com assessoria à recolocação. Se o profissional quiser me contratar para eu ajudá-lo nessa jornada, que é procurar um novo trabalho, daí sim é um outro tipo de trabalho. Ele vai pagar para minha empresa, mas ele vai ter uma assessoria só para isso. E não existe esse negócio de vaga garantida. Sim. Isso não existe. Eu podia, bispo, sei lá, estar milionária.
se eu chegasse na frente de um profissional e falasse, não, aqui a gente garante a vaga, aqui... Porque eu teria muito mais clientes. Mas eu não vou fazer isso porque eu não posso dar garantia de que eu vou pegar o seu currículo, te preparar e eu vou conseguir um trabalho para você, porque não depende só de mim. Depende da sua performance na entrevista, na sua expectativa salarial, depende do mercado, de ter uma vaga adequada para você, depende das suas competências. Então, se alguém também te prometer isso, fuja, porque essa pessoa não é uma pessoa honesta. Porque agora, com essa situação, muitos empregos se tornando escassos, porque a IA está dominando, os robôs estão dominando. Então, a pessoa, numa fã de querer trabalhar, aí, às vezes cai num golpe de alguma agência falsa, agentes falsos. Então, para identificar, doutor, a pessoa que está assistindo agora, e ela identificar se uma agência é verdadeira, é fidedigna e um golpe. Qual é a forma mais simples da pessoa identificar para não cair nesse golpe? Se te pedirem qualquer quantia em dinheiro, é golpe. Ninguém cobra de um candidato para participar de um processo seletivo. Pronto, tá aí, ó. E tem também relatos de candidatos que estão mudando a sua aparência no vídeo para passar nas entrevistas de emprego. Você acredita nisso? Acredito. A pessoa vai mais arrumada, faz a entrevista e depois não é a pessoa, é outra pessoa. Então tem recrutador já pedindo para a pessoa passar a mão aqui na frente, quando a entrevista é online, para ver se não é alguma IA ali deixando coisa, hein? a pessoa mais A que bonita, ponto mais chegamos, atraente. Sei lá por que isso, né? E dá para fazer isso, né, doutor? Dá. Ao vivo. Dá para fazer ao vivo e tem IA agora que já imita a menina, sua voz, inclusive. Se você consegue uma IA dessa aí pra gente ficar com a fazer aparência um clone, do Tom né? Cruise, né? Imagina. Brincadeiras à parte, mas a que ponto chegamos? Então tá aí, ó. Essa pergunta é importante porque com essa demanda aí, podemos dizer assim, de empregos e trabalhos entrando em extinção, vai ter muita gente desesperada querendo emprego e vai ter golpistas até se utilizando da própria IA para dar golpe nas pessoas. Certamente, Pois porque daí amplifica também o número de golpe, né? Doutor, última pergunta. Que pena, já estamos chegando aqui no final do nosso podcast. Quem quiser conhecer melhor a sua agência e os serviços que oferece, qual é o caminho? Pode me achar em praticamente todas as redes sociais, Thaís Targa, Thaís sem H. E pode entrar em contato também no meu site, que é tetarga.com.br. É só digitar o meu nome no Google que você vai encontrar muita informação, vai ter o meu contato, porque realmente eu tenho um compromisso em levar conhecimento, em fazer um trabalho de produção de conteúdo seríssimo para quem está nesse momento, às vezes até fragilizado de carreira, Sim. que é um profissional que às vezes não está podendo gastar, precisa de conteúdo, ou perdeu o seu emprego depois de anos e não sabe mais nesse contexto que é buscar emprego. Então eu faço com muito propósito, com muito amor e tenho assim uma postura muito séria e Verdadeira, né? ética, né? Já deu para ver Porque aqui. nessa minha área, o que tem de falso guru, eu fico assim, às vezes, assustada. Então Já deu pode para ver ter que a certeza doutora não que... passa pano, não passa É, pano. e eu falo o que tem Vai que na ferida falar. ali, ó. Eu falo o que tem que falar, porque eu não tô aqui para ser boazinha, eu tô aqui para ser competente. E às vezes eu tenho que dizer verdades, mas que talvez seja uma verdade que faça com que aquele profissional mude, amadureça, busque mais conhecimento e ele não se torne descartável no mercado. Então, que seja da minha boca o conselho e não que seja um descarte, porque muitos profissionais perdem o time e são realmente descartados do mercado. E vão ficar para trás. Nessa atual fase agora, IA, robô, né? Vai ficar para trás se não se atualizar e se não buscar uma ajuda de um profissional como a doutora aqui, que tem como missão de vida ajudar as pessoas e levar as pessoas a se projetarem na vida. Doutora, foi um prazer falar com a senhora aqui. Muito bom, tá? Nosso papo aqui. E como o nosso podcast também fala do lado espiritual, é bom que você que está acompanhando agora
peça sabedoria para Deus. Tudo é ligado à fé, tudo é ligado ao espiritual. E lá no livro de Tiago, capítulo 1, ele fala: se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, mas peça com fé. Coloca essa palavra aí, por favor, produção. Peça com fé e em nada duvidando. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Termina dizendo assim, ó: não suponha este homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobro. É aquela pessoa que uma hora está animada, uma hora ela está ali projetando, não, eu vou vencer, daqui a pouco ela está desanimada, está entregando os pontos, na primeira adversidade ela já está desistindo. Não, ele diz, peça com fé, porque Deus vai lhe dar essa sabedoria. E uma ideia, uma direção, pode mudar tudo na sua vida. Eu tenho um exemplo muito antigo, doutora, não sei se a senhora tem conhecimento disso, do homem que inventou o velcro. Não sei se ele era italiano, eu sei que ele é brasileiro. Ele veio para uma viagem aqui no Brasil e ele foi num determinado lugar que grudou na perna dele aqueles carrapichos. Conhece essa história, doutora? Conheço por cima, tô me relembrando aqui. E aí ele viu aquele monte de carrapicho grudado na perna e não existia o velcro ainda. E aí ele foi tirando assim, ele olhou, ele falou, poxa, vou criar alguma coisa. E ele criou o velcro. Sabe o velcro, né? Que abre, que fecha, da carteira e, enfim. Hoje, quando você abre um velcro assim, ó, a família ou a empresa dele está ganhando um dinheiro. Ou seja, uma ideia, uma direção. Então, quando a gente pede para Deus sabedoria, quando a gente está ligado na fé, sem duvidar, sem esmorecer, então certamente Deus nos dá uma direção. Se você precisa, então busque isso em Deus. Tá bom? Meus irmãos, vamos chegando ao final aqui do nosso Fé Sem Roteiro. Deus abençoe a todos e até a nossa próxima oportunidade.